Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Amém? Quero aqui estar compartilhando o Salmo 124 com todos vocês neste dia. Gratos a Deus por mais uma vez estarmos vivos e podermos estar falando, caminhando, porque a bondade de Deus se manifestou mais uma vez sobre nós. Amém? E o salmista Davi aqui me chamou a atenção nesse Salmo 124, porque ele está dizendo assim, neste cântico: só Deus pode livrar o seu povo. Ele fez uma afirmação aqui. Ele disse: só Deus pode livrar o seu povo. E logo de início que eu li esta palavra, Deus aqui falou ao meu coração. Eu até anotei aqui umas 2, 3 coisas aqui que nós devemos observar neste texto que me chamou a atenção. Quando ele diz que só Deus pode livrar o seu povo, Deus já chamou a atenção, o Espírito Santo, ao meu coração. Porque nós sabemos que muitas vezes nós queremos deixar Deus, afastar Deus da nossa vida cotidiana. Né? Muitas pessoas fazem isso, e quando eu digo as pessoas, eu estou incluindo a minha pessoa, todos nós. Muitas vezes queremos excluir Deus da nossa vida cotidiana, deixamos Deus tomar conta só de algumas coisas, e tem outras que nós não queremos colocar Deus, queremos deixá-lo fora. E aqui o salmista Davi me chama a atenção, a primeira coisa que ele dizia para o povo, era para o povo reconhecer Deus na vida deles e dar a devida importância da presença dele, de reconhecer quem Deus era na vida deles, o que Deus havia feito por eles, ninguém mais podia fazer, porque ele estava afirmando no cântico: só Deus pode livrar o teu povo. E só alguém que tem experiência com Deus, que viveu maravilhas com Deus, pode dizer esta palavra, pode falar com tanta afirmação assim: só Deus pode livrar o teu povo, porque tinha experiência com Deus, sabia também que o povo havia tido experiências com Deus, tanto naquele momento em que Davi reinava, como no passado também, quando Deus levantou os reis, quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito, da escravidão, usou Moisés, quando Deus levantou os juízes. Então, em todo o tempo, Deus estava livrando o teu povo, Deus estava cuidando do teu povo. Então, o que o salmista me chamou a atenção na primeira coisa que eu anotei aqui é reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, como ele estava falando com o povo de Israel, para o povo de Israel reconhecer Deus em todos os caminhos, porque ele diz assim no verso 1: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Aí ele diz: eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, ele fala com o povo, ele orienta o povo através deste cântico, relembrando eles, dizendo: olha, vocês não podem confiar na força do braço de vocês não podem excluir Deus da vida cotidiana de vocês, ele tem que estar todos os dias, em todos os segmentos da vida de vocês têm que dar a importância devida a este Deus todo-poderoso, porque se não fora Ele que estivesse ao nosso lado, Ele está dizendo, nós teríamos perdido a guerra, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos. Imagina qual era a raiva, o ódio daqueles inimigos que se levantavam contra o povo de Israel para os destruir, para os devorar, porque eles estavam irados contra o povo de Deus. Então, o salmista os lembrava dizendo isso, porque muitas vezes, igual eu falei, as pessoas querem excluir Deus da sua vida cotidiana, deixar Deus fora, e é impossível. Aquele que confia em Deus, aquele que serve a Deus verdadeiramente, crer no Senhor Deus, no Senhor Jesus, deixar com que Ele fique afastado da nossa vida, longe de nós, é impossível. Ele tem que estar dentro da nossa vida, tem que estar enraizado em todos os sentidos da nossa vida. E nós sabemos também que lá em João 15, Jesus fala conosco hoje, né? Ele diz assim, que
Ele é a videira verdadeira, né? Está escrito, eu sou a videira verdadeira. Eu vou abrir aqui para nós lermos em São João 15, no seu capítulo 5, ele diz, eu sou a videira e vocês a vara, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que Jesus fala para nós hoje dentro desta palavra, como Deus usava o Davi para cantar este cântico, dizendo para o povo que eles deviam ter Deus como prioridade, reconhecer que Deus é o Senhor, era Senhor na vida deles, que eles fossem humildes, a ponto deles reconhecerem Deus nas suas vidas, reconhecerem Deus dentro das suas famílias, reconhecerem Deus na hora da guerra, na hora da batalha, não confiarem em si próprio. Então eles eram, naquela época, o povo escolhido de Deus, e Davi escreveu o salmo para que eles cantassem. Mas eu me lembrei de uma oração que Jesus fez para os seus discípulos quando ele estava em terra. Ele disse o seguinte: Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas eu quero que o Senhor os livre, que o Senhor livre eles do mal, porque Jesus disse que nós teríamos aflições, mas que também teríamos vitória se confiássemos no nome dele. Então Jesus disse, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas eu quero que o Senhor os livre do mal. E ainda ele disse, eu não oro somente por esses, mas por aqueles que ainda hão de crer na minha palavra. E esses que Jesus falava que ia crer na palavra dele, sou eu, é você, somos nós hoje que estamos vivendo esta graça, essa misericórdia. Então Deus aqui, o salmista Davi aqui estava alertando o povo, né? E conforme eu li aqui, lá no livro de João, Jesus está falando conosco nos dias de hoje, que sem ele nós não podemos fazer coisa alguma, que ele é a videira, o pai dele é o agricultor, nós somos a vara. E ele diz que se nós estivermos nele e ele em nós vamos dar muito fruto, né? Porque ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Então não há como excluir Deus das nossas vidas, não há como deixar de confiar, de acreditar nele, não há como haver uma separação, dizer para Deus, isso o Senhor pode tomar para si, tomar conta, essa parte aqui eu dou meu coração, mas eu não consigo renunciar ao pecado. Eu dou o meu coração para o Senhor, mas não dou o meu casamento, não dou os meus filhos, não dou o meu trabalho. Então, não há como fazer essa separação, porque a Bíblia diz que se nós estivermos nele e ele estiver em nós. Então, ele é a videira, nós somos a vara. E para que nós possamos estar ligados nele, nós temos que aceitar a tua palavra, temos que aceitar aquilo que ele fala conosco. Ele tem que estar conosco cotidianamente, todos os dias na nossa vida secular, familiar, no nosso casamento. Ele tem que estar em todos os aspectos dentro da nossa vida, reconhecer que ele é Deus acima de todas as coisas da nossa vida. Então eu estava aqui observando, e também a segunda coisa que ele diz assim, olha, então, lá no verso 4, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. O 5 ele diz, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma, que é no verso 5. Essas águas altivas significa Deus ser o único capaz de conceder força e persistência em meio a tristeza, angústias e tempestades. E nós sabemos que Deus tem o controle sobre as águas, sobre o limite delas, e reconhecer que ele tem o controle sobre todas as coisas. Então nós temos que compreender e entender que Deus é capaz de salvar, de nos salvar de qualquer situação, seja a salvação espiritual, a salvação da alma, porque a Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa salvação nós temos que reconhecer que ela vem de Deus, ela veio do Pai para nós através de Jesus Cristo. E quando estas águas se levantam contra nós, como se levantou contra o povo de Israel, porque aqui Davi relembrava eles quando eles saíram do Egito,
quando ele estiver não somente no reinado de Davi, ele lembrava que Deus tinha que ser importante, mas relembrava eles lá do passado, do que eles viveram, do que Deus havia feito no passado, quando eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho, na frente tinha o mar, atrás Faraó, e se Deus não tivesse ali interferido naquela situação, se Deus não tivesse feito algo por eles, eles teriam sido mortos, eles teriam sido engolidos vivos pelo inimigo, as águas altivas teriam passado sobre eles, eles teriam sido exterminados, mas como Deus os tirou do Egito, não os tirou para morrer no mar, para morrer no meio do caminho, então Deus os livrou pelo seu poder, glorificando o nome dele, sobre a vida de Faraó e dos seus cavaleiros. Deus fez com que o seu povo glorificasse o teu nome. E ele está falando conosco também que não devemos ter medo dessas águas altivas. Quando o mar se levantar contra nós, quando a tempestade se levantar contra nós, nós temos que acreditar que Deus tem controle sobre as águas. Deus tem controle do limite delas, até onde elas devem ir. Até onde elas devem chegar, o controle está nas mãos do Senhor Deus. Era isso que Davi estava dizendo. Então, ele incentivava o povo a glorificar e bendizer ao Senhor, porque ele diz no 6, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes do inimigo. Então, ele dizia para o povo, glorifique e adore o nome do Senhor. Não pense que a glória é para o homem, o louvor é para o homem, mas tudo que Deus faz na nossa vida é para que o nome dele seja glorificado, é para que o nome dele seja exaltado. Então ele dizia para o povo, bendito é o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Então, ele dizia para o povo, adore ao Senhor, glorifique, não olhe para as ondas do mar, não olhe para a tempestade, não olhe para a tristeza, mas ele está dizendo que ele é capaz de salvar, como ele salvou o seu povo no passado. Nós somos o povo de Deus também, escolhidos e chamados por ele para o servir nesse século em que nós estamos. Então é o que o salmista está dizendo, Deus é capaz de nos salvar de qualquer força contrária. Ele está dizendo para nos salvar da tristeza em meio às tempestades, em meio ao mar, em meio às águas altivas que talvez você esteja passando aí, dizendo que não tem mais solução, você está sem esperança. Parece que nada dá certo para mim. Deus está falando conosco que ele tem o controle sobre as águas, tem controle sobre a tempestade, conforme está escrito aqui, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dos nossos inimigos. E no 7 ele diz, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço quebrou-se e nós escapamos. Ele diz, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então, ele lembrava o povo, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Com certeza você já observou quando alguém faz uma armadilha para pegar o passarinho. Eu fui de interior, eu me lembro, fazia arapucas, fazia laços para pegar o passarinho no laço. Com certeza o passarinho, quando caía dentro daquela gaiola, daquele laço, ele se sentia desesperado, queria se libertar, mas ele não tinha como porque ele estava preso, né? O laço o pegou, o laço entrelaçou no seu pescoço, ou ele caiu naquela gaiola sem ter esperanças de sair dali, já era para ele. E aqui o salmista está comparando que a nossa alma escapou como o passarinho escapou do laço. Ele diz assim que o laço quebrou e eles escaparam com vida. E o Espírito de Deus está falando que neste dia ele está quebrando laços da sua vida e da minha vida. Ele está fazendo com que nós sejamos livres. Livres do quê, pastora? Livres da tristeza, livres da angústia, livres de cairmos nos laços do inimigo que nos cerca a todo momento para nos destruir, para nos tirar o ânimo, a fé, a coragem, a esperança. É isso que Deus está falando, assim como o laço quebrou e o povo de Israel passou por terra seca, foi livre desse laço do passarinheiro. Então nós também seremos pelo poder de Deus, porque o Deus de Israel também é o nosso Deus. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele está conosco
A Bíblia diz que Ele está conosco. No Salmo 125, diz que assim como os montes estão em roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Mas esses que está falando no Salmo 125, são aqueles que confiam no Senhor, que realmente a sua confiança está em Deus, a sua confiança está no Senhor verdadeiramente. Ele não tem tirado Deus da sua vida, ele não tem afastado Deus da sua vida cotidiana, dos seus caminhos, do seu dia a dia, mas ele tem trazido Deus para a sua vida através da oração, através da palavra, através da confiança. O Salmo 93, no verso 3 e 4, diz assim, para você ver que Deus ele é poderoso para fazer cessar as águas. Ó. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam seu ruído. E ele diz no 4, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que os reinos, das grandes águas, do que as ondas do mar. Olha o que diz o Salmo 93, está dizendo que os rios se levantam sim, os problemas se levantam sim, e o ruído deles são fortes, a ponto de muitas vezes querer tirar você da presença de Deus e deixar de confiar no Senhor. As ondas são fortes, como foi no barco onde estava Pedro e os outros discípulos, mas Jesus estava a olhar por eles como ele está olhando também por nós. Pode ser bravio o mar, mas no próprio versículo 4 ele dá a resposta, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as ondas do mar. Então creia neste Deus, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, Ele está olhando para você. E reconheça que se não fosse Deus você não estaria aí, eu não estaria aqui. Vamos reconhecê-los em todos os nossos caminhos, vamos adorá-lo em todos os nossos caminhos. Em tudo que nós fizermos, Deus tem que estar à frente, Deus tem que estar juntamente conosco. Nós temos que dizer, como disse o profeta, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Se a presença de Deus não fosse com eles no passado, eles não iam para a guerra. Eles não iam guerrear sozinhos, porque os que iam sozinhos perdiam a batalha. Então, com Ele, nós seremos sempre vitoriosos. Em nome de Jesus, com o Senhor presente. Amém? Deus abençoe você, a tua casa e a tua família.